Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas. Nós vamos começar o culto de celebração da Páscoa. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você que está conosco que compartilhe com seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais. Nós estamos começando o culto. E culto doméstico online, nós lembramos os nossos familiares, amigos, mandando uma mensagem. Então, antes de nós começarmos o culto, você pode ser um instrumento da transmissão da palavra do Senhor. Então, nós vamos começar o culto nesta noite orando ao nosso Deus, consagrando a Ele as nossas vidas. Hoje nós teremos a participação do coral no mosaico abençoador, celebrando ao Cristo Redivivo. Se você sabe o que significa a palavra redivivo, o que vem a ser? Registra aí nos comentários o que você entende por Cristo Redivivo. As crianças terão uma participação com uma representante abençoadora também, vai cantar um cântico de louvor ao nosso Deus, além da presença da missionária Marise. Nós vamos começar o culto orando e cantando ao Senhor que na cruz entregou a sua vida, o Senhor que se deu por nós. Nós vamos orar consagrando a Deus as nossas vidas. Pai bendito, Pai amado, nós queremos celebrar a Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. E pelos méritos da cruz nos reunimos, estamos em casa, e que a nossa casa seja a tua casa, lugar de oração, de adoração, mas seja também um momento, ó Deus, em que nós nos reunimos para clamar por misericórdia e graça, perdão pelos nossos pecados. Senhor, obrigado porque o sangue de Jesus na cruz, derramado na cruz, é suficiente para nos perdoar e nos lavar de toda injustiça. Consagramos a Ti as nossas vidas, que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções estejam sob o governo e a influência do Teu Espírito, do Espírito Santo de Deus. Leva cativo, ó Deus, todo pensamento, a obediência da Tua palavra e a adoração do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos louvar a Deus, então. Nesse primeiro momento, nós teremos a participação da Leia e do Emanuel, louvando ao Senhor. Cicatrizes que provam o quanto Ele nos amou. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo,
mãos que um dia ele estendeu pra curar. Mãos que um dia ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou morrer para que você pudesse ser livre. Amém. Graças a Deus. Nós podemos trazer à nossa memória o que Jesus fez por nós. Pedir a Marise que leia a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, dos versículos 35 a 36. Mateus 9, 35 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém, amém. 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 Que bênção, né? Nós estamos aqui, seminarista Thierry, tem uma palavra específica sobre essa passagem, né? Amém. Boa noite a todos. Que Deus seja gracioso conosco mais uma vez, reunidos nesta noite. Lembrando que nós estamos celebrando nesta noite, como fizemos pela manhã, o Cristo vivo. É o dia de lembrarmos sobre esse Cristo vivo, e esse texto está descrevendo para nós justamente isto: um Cristo vivo que age, que se move e que realiza proezas que só Ele é capaz de fazer. Só lembrando que nesse tempo em que Cristo veio como homem, como um de nós, a cidade, a sociedade em que ele se encontrava, havia bastante problemas. Por exemplo, o sistema político da época era bastante corrupto e obtinha lucros e riquezas explorando a população. O sistema judiciário da época de Cristo também era corrupto, era corrompido, e ele agia em favor dos governantes da época. Tanto é que é esse judiciário corrupto que vai condenar Cristo à morte através de um julgamento injusto e de testemunhas falsas. Lembrando que o sistema de assistência social da época nem existia, portanto, era ineficiente pela própria ausência dele. E quando olhamos para o cenário religioso do tempo em que Cristo estava aqui entre nós, estava também distorcido. O sistema religioso estava distante dos menos favorecidos, e por isso eles perderam o propósito. E é por isso que, olhando para esse tempo de Cristo, nós vamos encontrar uma sociedade marcada de pessoas sobrecarregadas e exaustas. E nós vamos perceber aqui que a ausência da compaixão agravava essa realidade, contribuindo para um retrato desolador da época. E daí nós vamos ver que Cristo, então, ao olhar tudo isso, e no verso 36, ele olha, vendo, né? Jesus
olha de uma maneira diferente para as pessoas. E não só olha, como ele é movido de uma íntima compaixão. Essa tradução aí, compadeceu-se, pode ser traduzido por íntima compaixão. E a palavra compaixão traz uma ideia de um sentimento tão poderoso, uma sensação tão íntima, que traz a ideia de... Era como se as entranhas de Cristo se movesse dentro dele. E nós vamos perceber que quando Cristo olha para esse povo que está sobrecarregado, está aflito e está exausto, e ele vai descrever esse povo como ovelhas sem pastor, portanto, um povo sem nenhum cuidado. Jesus, ele não fica inerte, pelo contrário, ele percorre cada cidade, ele vai em cada vilarejo, e não apenas vai, ele prega e ele anuncia o evangelho do reino. Ele está dizendo, olha, o reino de Deus chegou, e Jesus então vai demonstrar a presença desse reino de Deus de uma forma bem clara, anunciando a salvação aos pobres, anunciando a libertação aos oprimidos. E Jesus então traz cura a todas as doenças e traz cura a todas as enfermidades. E tudo isso ele faz movido dessa íntima compaixão, que não é apenas um mero sentimento, não tem nada a ver com sentir pena das pessoas, não tem nada a ver com continuarmos parados, mas compaixão aqui de Cristo reflete a totalidade da misericórdia de Deus. Revela aqui a disposição íntima que conduz à misericórdia. Jesus aqui, meus irmãos, ele é tomado dessa compaixão e ele, por toda a sua vida, ele vai viver isso de forma intensa, de forma ativa, e ele vai, então, em direção a quem o sistema político não ia. Ele vai em direção daquele sistema judiciário que não fazia nada. Assistência social não existia. E até mesmo o sistema religioso daquela época havia perdido o propósito. Porque uma sociedade marcada de pessoas sem compaixão agrava esse caso, esse quadro. Mas quando a igreja, nós, o povo de Deus, somos tomados à semelhança de Cristo, dessa compaixão, nós certamente nos moveremos em direção a essas pessoas. E que Deus esteja nos usando nessa noite. E que cada um de nós sejamos instrumentos dessa compaixão, para levar esperança, cura e conforto num tempo tão complexo como o nosso. Que Deus esteja nos conduzindo como instrumentos de compaixão e que sejamos reflexos da compaixão de Cristo para o nosso próximo, para aquele que está do nosso lado. Seguimos orando e adorando a Deus nessa noite. Amém. Amém. Vamos ter um tempo de oração, né? Pedir a Deus que continue a nos fortalecer, né? Que Deus continue abençoando as nossas famílias, a igreja, a liderança, aqueles que têm trabalhado, né, na seara do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor continue a nos impulsionar na obra. Que Deus continue dando sabedoria aos pais na condução dos seus filhos, nesse tempo de isolamento social, aulas online, as preocupações. Vamos orar. Eu convido você que está aí em casa, junto à sua família, faça desse tempo um tempo de oração, de comunhão com Deus. Vamos apresentar a Ele as nossas vidas, que a nossa casa seja uma casa de Deus, um lugar de oração, um lugar de comunhão, que Deus se sinta muito à vontade em nossas casas, que haja paz, que haja livramento, comunhão com a palavra, com o Espírito de Deus. Eu vou orar nesse momento pedindo ao Senhor que abençoe as nossas vidas e continue a fortalecer aqueles que estão se sentindo fracos, abatidos, os enfermos, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida.
pela vida eterna, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. E agora, Deus, nós apresentamos cada família aqui que está diante do Senhor em comunhão. Amém, Jesus. Tu sabes quais têm sido as nossas dificuldades, necessidades, preocupações. Pedimos a Deus um tempo de refrigério da parte do Senhor sobre cada lar, cada família aqui representada. Senhor, dá sabedoria aos pais na condução da sua casa, dos seus filhos. Dá sabedoria à igreja, à liderança, no pastoreio, no cuidado. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde, temente e confiante no Senhor, ó Pai, pois dependemos somente de Ti. Queremos celebrar a Cristo Jesus, ao Senhor das nossas vidas. E é no nome dele, ó Deus, que nós te agradecemos por sua morte e ressurreição. Amém e amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Agora nós vamos ter a participação da nossa irmã Sarinha. Vai louvar a Deus. Eu convido você em casa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Só um momentinho. Deus enviou seu Filho amado
Amém. Graças a Deus. Que bênção, né? Ver os nossos filhos louvando ao Senhor. Nós vamos continuar esse momento. Nosso irmão seminarista Thierry vai ter mais uma palavra. Ele falou daquele contexto sociopolítico religioso de Jesus, né? A religião, o poder, os políticos, o poder judiciário, estavam como ovelhas sem pastor. Mas a história continua, né, meu irmão? Continua e nós vamos perceber que, embora o contexto que Jesus estava inserido, a questão judiciária, política, a assistência social e até mesmo o aspecto religioso, lembrando que o judaísmo era uma das religiões presentes ali, os fariseus, escribas, homens que eram responsáveis para ensinar a palavra de Deus às pessoas, homens que eram responsáveis para conduzir o povo a Deus e para levar algum refrigério para as pessoas. Eles vão causar em Cristo uma das atitudes mais controversas de Cristo. Cristo, conhecido como manso e humilde de espírito, quando ele se aproxima do templo e ele percebe essas práticas inescrupulosas daqueles homens, ele vai expulsar eles do templo e vai virar as mesas ali dos cambistas e vai dizer: a casa do meu pai é casa de oração. Mas eu quero enfatizar para nós, nessa noite, lembrando que Cristo está vivo e lembrando desta palavra compaixão, que era a mola propulsora que fazia com que Cristo percorresse cidades e aldeias, era a mola propulsora que fazia com que Cristo fosse e pregasse o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Nada mais é, de uma forma bem resumida, a declaração de vitória de Cristo sobre os poderes do mal. Cristo está aqui declarando: olha, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Tanto é que quando João Batista está no cárcere e envia os seus discípulos para Cristo para perguntar se ele era o Messias, aquele que deveria vir, ou viria outro, Jesus se direciona aos discípulos e manda dizer para João: olha, diga para João Batista que o evangelho está sendo pregado aos pobres, os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos veem, e o reino de Deus chegou, eu sou o Messias. E essa compaixão que movia Cristo, agora, ele chama os seus discípulos, mostra para eles tudo o que ele fez. Depois você pode ler na sua casa o capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9. Cristo vai ali, Mateus vai registrar 10 milagres de Cristo. Cristo vai curar leprosos, Cristo vai expulsar demônios, Cristo cura a sogra de Pedro, Cristo acalma a tempestade, e Mateus relata 10 milagres. E chega aqui no capítulo 9, ele está dizendo que, com isso, que o reino de Deus chegou com poder, chegou com operação de milagres, chegou anunciando a salvação, a boa notícia que essas ovelhas tanto precisavam ouvir. Eu quero lembrar você nessa noite que talvez ande decepcionado aí com o sistema jurídico do nosso país, talvez nós andamos um pouco decepcionados com a questão política do nosso país, até mesmo com a questão da assistência social das nossas cidades, com a questão da vacinação, e até mesmo talvez você que nos ouve já foi decepcionado por algum sistema religioso que você fez parte. Mas eu quero lembrar você que em nenhum desses 4 sistemas ele tem o remédio para nós. O remédio para nós está na compaixão de Cristo. E você precisa lembrar disso nessa noite. É a compaixão de Cristo que nos salva. E aí, então, dito isto, Jesus chama os seus discípulos e no verso 37 e no verso 38 do capítulo 9, ele vai dizer: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogue ao Pai, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. E aqui, pensando nesse Cristo vivo, e pensando em nós como comunidade de Cristo,
e pensando em nós como continuidade daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo continua fazendo, nós precisamos refletir e repensar as nossas motivações como igreja de Deus. E que nessas atividades que nós temos desenvolvido, nós precisamos, então, cuidarmos de nós para não cairmos aí num ativismo religioso, motivados por realizações desprovidas da compaixão. E o fato, meus irmãos, de talvez nós estarmos em agendas lotadas de atividades, não significa que nós estamos agindo com compaixão. Então, a mensagem que eu penso, e quando eu olho para a Escritura, e olho para esse texto, e olho para tudo que Cristo realizou e fez, e ordenou a nós, eu penso que nós devemos ser tomados dessa compaixão de Cristo. E uma das formas mais claras, mais bonitas, e mais evidentes que nós, como povo de Deus, igreja de Deus, temos de demonstrar que Cristo vive, é agirmos com compaixão. É agirmos com a mesma compaixão que esse Cristo agiu lá atrás e continua agindo. E eu penso que nessa noite e nesse momento, se Cristo pudesse se apresentar de forma corpórea, pessoal, diante de nós, eu penso que ele falaria a mesma coisa. Eu penso que ele dirigiria a nós e falaria o seguinte: olha, vocês precisam olhar para o próximo com o mesmo olhar que eu olhei. Porque no verso 36, Jesus olha para aquela multidão, estava cansada, estava exausta. A ideia aqui é de um povo que está sem esperança. A ideia aqui é de um povo que está sem nenhuma possibilidade de salvação. É um povo que está à beira do esgotamento físico, mental e espiritual. E Cristo percebe isso porque ele está movido de compaixão. E ele não para. Ele não faz vistas grossas. Havia um poeta da época que dizia que odiava os pobres e odiava se relacionar com essas pessoas miseráveis. Mas Cristo, sendo rei, sendo Deus, manifestando o seu poder e a sua glória, ele se relaciona com essas pessoas, ele vai em direção a essas pessoas e ele cura toda sorte de enfermidade e de doenças. Cristo se compadeceu dessas pessoas. Esta é a marca verdadeira do reinado de Jesus, é a compaixão. O rei faz parte do povo e o bom pastor olha para o seu rebanho, cura o seu rebanho, livra o seu rebanho. E aí, meus irmãos, nós precisamos pensar, então, em uma sociedade como a nossa, também marcada de pessoas sobrecarregadas, de pessoas exaustas, de pessoas cansadas. A nossa mensagem como igreja de Deus é: a compaixão de Cristo é o remédio que traz todo alívio e todo refrigério para todas as almas cansadas. Que nós sejamos a continuidade da compaixão de Cristo. Que nós sejamos instrumentos de Deus, que possamos refletir a compaixão de Cristo uma vez alcançada em nossos corações. E que a nossa oração nessa noite é que Deus possa encher cada um dos nossos corações da sua compaixão, a tal ponto que ela possa transbordar da nossa vida para a vida de outras pessoas. Cristo vive através de cada um de nós, e o desejo dele é que o nosso coração seja tomado dessa compaixão, para que possamos, assim, amar as pessoas, socorrer as pessoas, ajudar as pessoas e dizer para elas que o reino de Jesus já chegou, e chegou com poder, trazendo alívio, trazendo cura, trazendo esperança e trazendo salvação a todos nós. Cantemos ao Senhor, nos alegremos nessa noite, porque Ele vive e Ele está agindo através de cada um de nós. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Jesus falou, né? Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Pedir para você orar, né? Amém. Pelos trabalhadores que já estão na lida, homens e mulheres de Deus que têm servido ao Senhor,
mas que o Senhor mande mais, que nós precisamos de mais pessoas para o trabalho que não é nosso. O trabalho é do Senhor, Ele se entregou, né? Ele deu a vida, né? E é interessante que esse contexto pecuário, agropecuário que Jesus estava inserido, era culturalmente normal naquela época, quando chegava a época da colheita, além dos trabalhadores que os agricultores já tinham, eles contratavam trabalhadores extras, né, para que dessem conta daquela colheita. Aí eu lembro do projeto Rede, né, lançando as redes. Amém. Olha só, Thierry. Então, se você puder orar, né, pelos operários, né, para que Deus desperte e levante pessoas para o trabalho dele. Mas eu quero também aqui compartilhar um pedido aqui. A nossa irmã Adriana, que Deus abençoe e proteja grandemente a vida de todos os nossos idosos, os nossos irmãos. Né? Então vamos orar por esses irmãos, por suas famílias, que Deus continue a fortalecê-los. Vamos orar. Eu convido você também na sua casa e com quem você estiver do seu lado, se puder pegar na mão, né, já que está em família nessa noite, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, da sua família, seu parente, e vamos juntos orarmos a Deus, unir a nossa fé, um só Cristo, um só Senhor, um só Salvador, um só batismo, um só Espírito. É Ele que nos une, é Ele que tem nos mantido vivos, e vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele. Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque hoje é dia de alegria, dia de celebração. Ó Deus, estamos celebrando a vida de Cristo, do nosso Salvador, do nosso Senhor. O Cristo que é movido de compaixão e veio até ao nosso encontro e manifestou a sua compaixão por nós, perdoando todo o nosso pecado. Ó Deus, nos retirando da nossa sepultura, a qual nós nos encontrávamos mortos, afastados do reino do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós vivemos, nós nos movemos, nós respiramos pela compaixão e misericórdia de Cristo em nossa vida. Ó Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que veio ao encontro do nosso coração. Obrigado por todos os obreiros, operários, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que têm servido ao reino do Senhor. Como diz a tua palavra, a seara não é nossa, a seara é do Senhor. Louvamos o teu nome, Deus, pelo conselho da nossa igreja, pela junta diaconal, pelos professores da escola bíblica, ó Deus, pelos educadores da nossa igreja, pela SAF, o PH, UPA, UCP, ó Deus, por cada membro do corpo do Senhor que tem te servido, ó Deus, continue fortalecendo, ó Deus, os nossos braços para a colheita, os nossos pés para pregarmos o evangelho do reino, da salvação. Ó Deus, continue sustentando cada um dos teus filhos, dos teus servos, ó Deus, que tem colocado as suas vidas em disposição do teu reino. Ó Deus, mas também como o Senhor mesmo nos incentiva na tua palavra, nós oramos para que o Senhor mesmo envie mais trabalhadores para a seara, para a colheita. Ó Deus, levanta homens, levanta mulheres, jovens, crianças, como a Sarinha, que louvou o teu nome aqui nesta noite. Ó Deus, que haja um engajamento numeroso da tua igreja, para que o teu reino seja proclamado, para que a tua palavra seja anunciada, para que o Senhor, Deus, seja conhecido através de nós. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, oramos nessa noite pela vida dos nossos idosos. Continue guardando, protegendo. Ó Deus, acelera essa aplicação dessa vacina. Eu li há pouco no jornal que já são mais de 40 milhões de doses distribuídas. E eu li há pouco também que o Brasil já irá começar a produzir as próprias vacinas e que esse número de vacinas em breve irá multiplicar, dobrar, quadruplicar. Ó Deus, e a nossa oração é que num tempo hábil, num tempo curto,
todo o Brasil esteja imunizado e livre desse vírus e que todos nós voltemos às nossas rotinas com a graça, com a proteção, com o cuidado e com a esperança cada vez mais, ó Deus, no Cristo ressurreto, no Cristo poderoso, no Cristo que é movido de compaixão em direção a todos nós. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome do Cristo vivo, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos louvar ao Cristo redivivo, ressuscitado, que voltou à vida. A cruz foi ocupada, mas o sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou. Nós vamos louvar a Deus, exaltando a Cristo com o coral. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vive está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Que bênção, que noite de celebração ao nosso Deus. Nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos em Cristo Jesus. Nele nós temos uma nova vida. Eu quero lembrar a todos que nós, diariamente, às 6 horas da manhã, de segunda a sexta, está acontecendo o Despertar com Deus. E tem sido uma bênção. Esta é uma das maneiras que nós temos encontrado para reagirmos, enfrentarmos a pandemia, nos colocando diante daquele que está sobre tudo e sobre todos. Aquele que é o justo juiz, é o governador dos governadores e é aquele que nos assiste em nossas fraquezas e dificuldades. Diante do caos, da desordem, da controvérsia, Deus continua soberano. Há crise na terra, mas os céus continuam em paz. Deus continua soberano e por meio de Cristo Jesus, Ele nos dá uma nova vida. Então, todo dia, 6 horas da manhã, participe conosco. Esta é uma maneira de você buscar fortalecimento espiritual, buscar a força do Espírito
para você resistir os dias maus, para você viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Nós vamos orar, vamos receber a bênção e também, depois eu tenho outros avisos importantíssimos a compartilhar com os irmãos. Fiquem atentos e depois em tela a gente vai compartilhando os comentários dos irmãos. Oremos ao nosso Deus. Graças te damos, ó Deus, graças te damos, porque em Cristo Jesus, o nosso velho homem foi crucificado. Podemos, pela fé, em o nome de Jesus, dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Senhor, muito obrigado, porque em Cristo nós somos um corpo, uma família, uma igreja, uma assembleia de santos, de pessoas separadas para a glória do teu nome, separadas para o serviço cristão, separadas deste mundo corrupto, pervertido, mas sabemos, ó Deus, que continuamos pecadores, carentes da tua graça. Ajuda-nos, ó Deus. Faze, ó Deus, com que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Através das nossas vidas. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. A essa multidão de pessoas que estão sedentas, famintas por ti, ó Deus. Estão como ovelhas sem pastor. Que a igreja do Senhor se levante para proclamar que há um sumo pastor, bispo das nossas almas, que se entregou por nós para a nossa redenção e que continua a cuidar das nossas necessidades. Amém, Senhor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém, Jesus. Abençoe-nos, Deus, nesta semana, com a tua paz, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Dá-nos, ó Deus, fé suficiente para crermos na Glória a proteção Deus. e na provisão do Senhor, ó Pai. Abençoa, ó Deus, cada família aqui representada. Jesus. Dá, ó Deus, a cada um de nós um coração temente ao Senhor, um coração agradecido, porque Cristo vivo está, nós temos a esperança da vida eterna, porque Cristo vivo está, nós podemos celebrar a nova vida em Cristo, na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Povo, fortalece a tua igreja, restaura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Amém. Renova, Senhor, o ânimo do teu povo, em nome de Jesus e para a glória do teu nome é que nós oramos, ó Deus, agradecidos. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, o conforto, o poder, os dons e fruto do Espírito Aleluia, Jesus. estejam sobre vós e sobre todos aqueles que amam a Deus e aguardam a volta de Jesus, o nosso pastor, não apenas hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se há uma das imagens retratadas de quem é o Senhor das nossas vidas que mais me encanta, é a imagem do pastor. Ele cuida, ele se entrega, ele disciplina, ele corrige, e nós somos ovelhas. A ovelha é tímida, medrosa, fraca, ela precisa do pastor. Que você possa descansar nos braços de Cristo Jesus, que é o nosso pastor.